Que tal a gente fazer um exercício mental bem diferente? Vamos pegar uma estrutura moral lá da Idade Média e aplicar a uma das corporações mais polêmicas do nosso tempo. Pois é, se a lei diz que uma corporação é como uma pessoa com direitos e tudo mais, fica a pergunta, né? Como é que as ações dessa pessoa seriam julgadas na eternidade? Para tentar responder a isso, a gente vai usar uma lente bem específica e bem implacável, a do Inferno de Dante Alighieri, olhando para a história da Monsanto. E para esse julgamento começar, a gente tem que partir de uma premissa legal que é fundamental. Por décadas, empresas como a Monsanto realmente tiveram muitos dos privilégios de uma pessoa de verdade. Ok, mas como funciona o Tribunal de Dante? A regra da sentença é uma só, e ela é bem poética, na verdade. É o chamado contrapasso. A ideia é que a punição tem que ser um espelho, um reflexo perfeito do pecado cometido. Então vamos começar nossa descida. O primeiro destino é o sétimo círculo do inferno, que é o reino dos violentos. E é aqui que surgem as primeiras acusações contra essa alma corporativa da Monsanto. Acusações que falam de violência direta, tanto contra pessoas quanto contra a própria natureza. E as evidências que aparecem aqui são de danos físicos bem diretos, bem concretos. A gente está falando do agente laranja ligado a casos de câncer e problemas congênitos e também da poluição com PCBs numa cidade do Alabama, Anniston. E nesse caso, um memorando interno da empresa meio que resumiu a lógica por trás de tudo. Não podemos nos dar ao luxo de perder $1 de negócio. É, bem direto ao ponto. Só que essa violência, segundo a acusação, não parava nas pessoas. Ela também foi direcionada contra os sistemas da natureza em si. E aqui a gente chega num ponto fundamental que é quase um conceito filosófico, a ideia de usura biológica. O que seria isso? É como forçar um ser vivo, uma planta, a se comportar como uma máquina estéril que tem um dono. Bom, e é aqui que a nossa análise dá uma virada bem importante. Porque na lógica de Dante, na hierarquia dos pecados dele, existe algo considerado muito, mas muito pior do que a violência física. Esse pecado é a fraude. Para Dante, os pecados mais graves não são os da força bruta, mas os da mente. A lógica é que usar o intelecto, que seria o maior dom da humanidade, só para enganar os outros, isso é uma corrupção muito mais profunda. E com isso em mente, a gente desce mais um pouco. Bem-vindos ao oitavo círculo, o Maleborge. É o reino da fraude. É aqui que os pecados do intelecto são punidos e onde vamos analisar as evidências de um engano bem mais sofisticado. Olha só, documentos que vieram a público, que ficaram conhecidos como Monsanto Papers, parecem ter revelado um padrão. Práticas como o ghostwriting, onde a empresa escrevia estudos e pagava acadêmicos para assinar, ou um suposto conluio com gente de dentro de agências reguladoras, e até a supressão de dados internos sobre a toxicidade de alguns produtos. E um exemplo clássico de como esse sistema funcionaria é o fenômeno da porta giratória. Pensa no caso de Michael Taylor. No momento ele está trabalhando para Monsanto, no outro ele é um alto funcionário da FDA, a agência que regula alimentos e remédios, e depois ele volta para Monsanto como vice-presidente. Essa dança das cadeiras mostra como a fronteira entre quem regula e quem é regulado pode ficar bem confusa. Essa questão da fraude se estende até para a forma como se entende a agricultura. De um lado, tem o ciclo natural, que existe há milhares de anos. Do outro, o ciclo patenteado. O agricultor é obrigado a comprar sementes novas todo ano. A acusação aqui é que isso é uma espécie de roubo de um direito ancestral, transformando algo natural em violação de patente. Certo. Juntando tudo isso, a violência, a fraude, qual seria o veredito final? Onde, no mapa do inferno de Dante, essa alma corporativa encontraria sua morada eterna? O destino, segundo essa lógica, seria a 10ª vala do oitavo círculo, o lugar dos falsificadores. É aqui que ficam aqueles que foram além, que não só mentiram, mas que corromperam a própria realidade. Os alquimistas, os imitadores, os mentirosos. A Monsanto é vista aqui como o grande alquimista moderno. Alguém que pegou algo comum, a semente, e a transformou em ouro patenteado. E para fazer isso, teria falsificado a verdade. A acusação é que a empresa agiu como uma imitadora da natureza, copiando os processos naturais só para poder controlar e ganhar dinheiro com eles. E a punição, o contrapasso, não é uma tortura que vem de fora, é uma decadência que vem de dentro. A sentença é uma doença, a hidropisia corporativa, que é um reflexo perfeito do que a corporação foi em vida. Vamos entender essa doença. Primeiro, o inchaço. O corpo corporativo fica grotescamente inchado, pesado com os próprios lucros e ativos tóxicos que acumulou. Fica tão grande que não consegue nem se mover. Depois vem a sede, uma sede agonizante que nunca passa. Por mais lucro,
mais controle de mercado. Uma busca sem fim por algo que nunca vai satisfazer. E, por último, a pestilência. A pele dessa entidade corporativa apodrece, se desfazendo, um sinal externo bem claro da corrupção interna que ela teria espalhado pelo mundo. Então, aqui está o resumo. A ficha criminal infernal, digamos assim. A gente vê os crimes terrenos, como o Agente Laranja e o Lobby, e seu correspondente no inferno de Dante. Mas o ponto principal é que tudo isso culmina no pecado mais grave de todos, a falsificação da realidade. É por isso que a punição final é a mais severa. E todo esse exercício nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a gente consegue julgar uma corporação moderna usando um código moral antigo, uma obra de ficção, o que isso diz sobre os códigos que a gente usa para julgar essas empresas hoje, no mundo real? Talvez as ficções que criamos para entender a justiça revelem muito sobre as outras ficções, aquelas que aceitamos como verdade na lei e nos negócios,